Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre o perdão, essa disposição que nós devemos ter no nosso coração para sempre perdoarmos. Diante de um Deus tão grande que nos ama tanto, nós não podemos nos deixar levar por às vezes coisas tão pequenas, que fazem com que a gente deixa que entre uma mágoa no nosso coração, que a gente fique triste com o nosso irmão, às vezes por coisas tão pequenas, ou às vezes uma pequena atitude de um irmão, uma pequena palavra de um irmão, a gente já fica magoado, a gente já fica triste, com aquela pessoa. E se nós olhamos até por essa parábola que Jesus conta aqui, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e o coração de Deus pronto sempre nos perdoar é tão grande, que essas tristezas que a gente sente às vezes pelas pessoas, essas mágoas que a gente sente, é algo muito, muito pequeno diante do amor tão grande de Deus. Então por isso que Jesus conta essa parábola desse homem que devia uma fortuna enorme, e o patrão perdoou aquela fortuna enorme que ele devia. E aí quando ele encontra um companheiro que devia algo muito menor, ele não perdoa o companheiro, ainda manda prender o companheiro até que ele pagasse a dívida. E aí o patrão fica muito triste pela atitude dele, porque o patrão perdoou uma dívida enorme e ele não quis perdoar uma dívida pequena. Mas é o que nós fazemos quando nós ficamos com essas coisas em relação aos nossos irmãos, Quando nós, por causa de pequenas coisas, ficamos magoados, ficamos tristes com nossos irmãos. Então que nós não nos deixemos levar por isso, que nós prestemos sempre atenção, como é grande o amor que Deus tem por nós, como que Deus está sempre disposto a nos perdoar. Quantas vezes na nossa vida, em poucos anos de vida que nós temos, alguns um pouco mais, mas poucos anos de vida que nós temos, e quantas vezes Deus já nos perdoou, quantas vezes nós já recorremos a Deus, e às vezes até por problemas sérios, pecados grandes, e Deus sempre disposto a nos perdoar.
Então, como que nós vamos ficar magoados por, às vezes, coisas tão pequenas que nosso irmão comete contra nós? Então, que nós saibamos olhar pelo exemplo do próprio Jesus também, que deu a vida para pagar pelos nossos pecados. O maior exemplo é o próprio Jesus. E também esses santos que nós celebramos hoje, eles também dão um grande exemplo disso. A história deles é muito interessante. São Ponciano, Papa, e Santo Hipólito, presbítero, porque eles foram da mesma época. E o Hipólito, ele tinha, por causa de interesses políticos, ele queria ser Papa no lugar de Ponciano. Ele era padre e ele que queria ser o Papa na época, né? Era a época ainda de perseguições, aqueles primeiros séculos da igreja, mas ele queria ser o Papa por motivos políticos e queria que o Ponciano então renunciasse para que ele fosse o Papa, né? E o Ponciano, claro, continuou a sua missão como Papa, só que acabou que os dois, numa das perseguições, foram presos no mesmo lugar, né? Ficaram presos no mesmo lugar, numa região lá da Itália. E o Ponciano, preocupado com a igreja, para que a igreja não ficasse sem o chefe, né, sem o cabeça, então aí ele renunciou pelo bem da igreja, né? Ele renunciou ao seu pontificado pelo bem da igreja quando ele estava lá no exílio. E aí o Hipólito, vendo o exemplo dele, renunciando por amor à igreja, aí o Hipólito se arrependeu desse desejo que ele tinha de ser Papa, né? Dessa luta que ele tinha contra Ponciano, e os dois acabaram se reconciliando antes de serem mortos, né? Os dois foram mortos no mesmo lugar por amor a Jesus, né? Então uma história bonita também que envolve o perdão, a história de Ponciano e Hipólito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.